Calvário de Libertação, primeira parte, capítulo 10, Dia Novo de Redenção. A inexorabilidade do tempo, que transforma as coisas, modela a pedra e estrutura a vida na condição de instrumento de Deus, encarregou-se, no suceder das horas, de acalmar os ânimos, lentamente forcejando a rotina daquelas criaturas, e, não obstante, as chagas abertas a pulularem. A acrimônia surda com que algumas pessoas censuravam Madame Poliana e o seu bordel espocou em pleno fragor dos delitos, quando o sacerdote, no sermão domingueiro, invectivou contra a conduta corrupta dos seus paroquianos, profligando asperamente a situação e asseverando-se anti-evangélico, que tudo não passava de um castigo divino, recurso drástico do Pai Criador, a fim de punir a luxúria, a perversão das pessoas licenciosas. Arrematando a catilinária, algo estentórico ameaçou os frequentadores da casa de pecado e propôs: expulsemos desta cidade respeitável a moralmente ulcerada pecadora. O Senhor abate implacável os que o desagradam, como fez a Caim. Exijamos providências das autoridades quanto antes, de modo que não venhamos a pagar maior soma de sofrimentos que a nossa incúria e convivência com o demônio nas suas astúcias nos imponha. É perfeitamente perdoável perseguir os maus, dependendo das condições, até mesmo justiçá-los. Era uma indireta furibunda contra o infeliz Domênico, afinal, um quase ladrão. O verdadeiro religioso detesta a corrupção dos sentidos e seus fornicadores. Imperioso, portanto, que nos rebelemos contra a treva e ateemos o incêndio da nossa sagrada revolta, pondo em fuga os portadores do pecado. O verbalismo contundente e anticristão insuflava ódios em relação a quem se deveria oferecer piedade e amor, estimulava a violência nos espíritos fracos que poderiam receber orientação e medicamento para a paz. Ao religioso não ocorria atender a pecadora, liberando-a do pecado como fez Jesus, socorrer a doente e eliminar as causas geratrizes da doença. Amparar a desordenada moral e corrigir a desordem, pois que é fácil e cômodo arremeter contra os caídos, os infelizes, antes que os amparar, mudando-lhes ou auxiliando-os a mudarem o rumo da existência, fazendo cessar os efeitos perniciosos dos males que os vergastam e perturbam. Os problemas morais são de profundidade, por dizerem respeito ao espírito antes que ao corpo, exigindo cuidados terapêutica especial a fim de os erradicar nas causas latentes, que procedem dos acompliciamentos pretéritos da alma enferma em processo reencarnatório de reeducação para a liberdade. Aquela comunidade, genericamente, de poucas luzes intelectuais, ao invés de sair do culto religioso pacificada, confiante na esperança do reino dos céus, apartou-se do templo traumatizada, remoendo animosidades e cultivando pessimismo com atitude profundamente negativa em relação ao ensino do Evangelho. Sabendo-se sob a alça de mira do perigo que a ameaçava, Madame Poliana conferenciou com sua trupe, organizou seus pertences e, sem maiores alardes, transferiu-se para o norte do estado, onde as lavouras do café atraíam pessoas probas e aficionadas do prazer da aventura. Nômade pelo exercício da vida amarga, adaptava-se às ocorrências a fim de sobrenadar no mar das vicissitudes quase por instinto. Os filhos do senhor Edmundo Matoso concordaram que Dona Lídia deveria transladar-se para a capital, deixando os negócios entregues ao gerente da firma, transitoriamente,
até que novas providências mudassem os rumos dos acontecimentos. Ali, argumentaram com a mãe desolada, incapaz de qualquer reação pelo estado que lhe abatera o ânimo. Tudo eram recordações dolorosas e angústias. Os netos, asseverou André, diminuir-lhe-iam as saudades, alegrando-a com as suas azáfamas e brincadeiras infantis. Além disso, o aconchego e os cuidados dos demais familiares, não podendo apagar a amarga memória ou superar as preciosas perdas, minimizariam as supremas amarguras. A sofrida senhora aqueceu por ser essa medida recomendável para o momento. A mágoa por deixar o filho demente encarcerado foi apresentada ao filho que a confortou, elucidando. Tentarei removê-lo para o manicômio judicial, já que ele nem sequer será julgado. Em casos que tais, o processo corre à sua revelia, embora seja nomeado um curador. E como não temos interesse em descobrir os culpados, já punidos, não haverá dificuldade. Talvez um dia ele recobre a saúde e venhamos a decifrar este tormentoso enigma que destruiu 2 vidas e nos martiriza. O alvitre fora judicioso, com que a venerável senhora concordou. Desejava, todavia, confidenciou ao filho Dona Lídia, ter uma conversa com a esposa dele. Ela é esposa sem culpa e eu não a conheço, nem ao meu neto. Mas, mamãe, redarguiu André, receber essa mulher em nossa casa, isso será um novo escândalo. De minha parte, não a desejo conhecer, tampouco ao rebento daquele indigitado. Filho, este é um momento de perdão, de vida nova. Se o meu Edmundo houvesse agido diferentemente, talvez neste momento as ocorrências fossem outras. Depois de uma breve reflexão, aditou. Maria Leonor, que eu saiba, até hoje se mantém digna na sua pobreza, resignada e numa conduta reta. Ser esposa de Domênico não deve ser-lhe uma fácil tarefa, ainda mais nas condições atuais. Apiado-me dela. Instei com seu pai pelo abrandamento da decisão sem alcançar resultados. Já que o momento é diferente, façamos as coisas corretamente, não acha? Está bem, se é assim que você deseja, pessoalmente é verdade. Não tenho nada contra a aventureira. Não diga assim, meu filho, que tem lucrado com o casamento além de amargura, vergonha e dor? Maria Leonor me inspira simpatia e piedade. Vá buscá-la, você mesmo no seu automóvel, persuada a vir aqui, pois que se negar, você não irá lá. Então traga. Não sei onde mora, como encontrá-la. Isso não será problema, mandarei alguém com você. Maria Leonor recebera a serva da sogra com gentileza, na sua humilde e dor sem conforto. Ficara muito reconhecida pelo auxílio financeiro para aqueles dias difíceis e pelo apoio moral. Desdobrara-se em expressões de reconhecimento que a serviçal transmitiu à ama com riqueza de detalhes, sem esquecer de referir-se ao seu debilitado estado de saúde e à quase superlativa pobreza do lar, ao encanto de Almiro, rosado e de olhos garços como o pai. Na noite de penas que abatia a avó, as notícias do Pequirrucho a sensibilizaram, a par das informações concernentes à jovem nora. Sucede que o amor produz milagres em qualquer lugar e situação. Quando se ama, é mais fácil vencer as vicissitudes e até mesmo o sombrio vale da morte arrebenta-se em luz quando flui a beleza da esperança, falando de vida. A partir desse momento, Dona Lídia desejou um encontro com Maria Leonor e o netinho.
Uma semana após o hediondo assassinato, depois da celebração da missa do 7º dia, a instâncias da genitora, acompanhado pela servente que conhecia a casa humilde de Maria Leonor, André foi buscá-la. Recebido pela cunhada, emocionou-se. Não podia imaginar um quadro tão comovedor. Pálida e descarnada, apresentando algumas articulações inflamadas, Maria Leonor era o protótipo do sofrimento sem queixa. Frágil e desgastada pela penúria, pelos trabalhos e provações, conservava os olhos negros e uma certa graça provinciana, porém pura, quase angelical. Venho em nome de mamãe, apresentou-se com delicadeza, convidá-la a ir até a nossa casa, o que nos dará muito prazer a todos. Maria Leonor, que já conhecia a acompanhante que ali estivera 2 ou 3 vezes diferente, ficou estática pela surpresa. Tentando recuperar a calma e agradecida, escusou-se explicando. Ando muito doente, mesmo antes de tudo isso. Encontro-me também em gestação, correndo o risco de perder a criança em face das últimas emoções. Agradeço muito a nobre e generosa senhora sua mãe. Nunca me esquecerei deste momento, senhor André. A voz doce, assinalada por incoercível melancolia, parecia uma música triste, sofrida que chegasse de longe. O interlocutor segurou-lhe as mãos, que estavam frias, e compungido honestamente indagou-lhes. Você nos pode perdoar? Por favor, venha. Será por pouco tempo. Mamãe está mudando-se daqui e não deseja fazê-lo antes de a conhecer. Dê-nos esta oportunidade, a que lhe não concedemos. Não diga assim. Os senhores sempre foram pessoas nobres e tinham suas justas razões. Nada tenho que perdoar, porque nunca tive pela família do meu marido outros sentimentos que não fossem simpatia, amizade e compreensão. Então venha conosco, traga o filhinho. Não podemos ir, o dia está muito frio e não temos roupa própria para uma ocasião desta. Num gesto espontâneo, o cunhado despiu o sobretudo, envolveu o corpo frágil e enfermo de Maria Leonor, pedindo à serviçal que agasalhasse a criança. Envolvida pela onda natural e elevado sentimento, quase desfalecendo, deixou-se conduzir. Neste momento, Dona Arminda, atraída pelo veículo à porta, veio ver o que se tratava, encarregando-se de guardar o lar singelo até o retorno da tutelada espiritual. Quando André se adentrou pelo lar, conduzindo a cunhada, a genitora que os aguardava veio-lhes ao encontro com os braços abertos. Marta, a servente, carregava a criança, que não estranhara a movimentação. Estreitando-a com lágrimas e sentindo aquele corpo trêmulo e fraco, Dona Lídia não saberia dizer o tipo de emoção que a tomava. Era uma filha que retornava, desde há muito aguardada. De onde a conhecia? Por que demorara tanto em assumir aquela atitude? Perguntava-se sem palavras. Maria Leonor, sentindo esse calor humano que tanta falta faz ao coração, por pouco não foi vítima de uma síncope. Percebendo-lhe o estado, a cunhada, igualmente penalizada, propôs que todos se sentassem na sala de visitas, quebrando o impacto emocional do momento. Minha filha, iniciou comovida a conversação a anfitrioa, como você deve ter sofrido por todos esses meses e agora mais ainda. Ambas somos viúvas, embora de diferente forma. Eu perdi o esposo e o filho. Não posso compreender ainda, respondeu a visitante, hesitando. Tudo isso que aconteceu. Roberto Domênico, dias antes, informara-me que ia viajar para o norte para tentar um trabalho, sabendo que eu espero o nosso segundo filho, e viajou.
Não posso acreditar. É impossível. Ele nunca faria o de que o acusam. Tinha o vício que o consumia, no entanto, era de bons sentimentos de índole generosa. Creio que os amava, a senhora e o pai. Do contrário, não beberia tanto procurando esquecer, sabendo-se inútil. Por Deus, ele não é o que dizem, pobre marido. Também eu penso assim, obtemperou a viúva. Creio que ele foi vítima do outro, o que morreu. Disseram-me que ele estava muito sujo de sangue, o que se tem explicado como resultado de haver matado o estranho. No entanto, interrompeu André, sem desejar acusá-lo, a polícia vê nisso um agravante, que eles teriam matado o papai e ele, na ambição de ficar com tudo, teria assassinado o comparsa. Impossível, reagiu automaticamente Maria Leonor. Ele nunca faria uma coisa dessas. Com esse propósito, nunca. Não o estamos condenando, elucidou a genitora de Domênico, apenas tentando clarear o problema. Esta tarefa não é nossa e não foi este o motivo por que desejei recebê-la e o meu netinho. A senhora tomou a criança no regaço e não pôde conter a emoção. É o meu Robertinho outra vez, como o recordo. Ninou, mimoseando com pequenos objetos e por fim explicou a nora. Estou me mudando temporariamente. Aqui prosseguiria sofrendo sem necessidade. Ficarei com os filhos, distante destas terras que nos foram tão caras, e a ele e a mim. Todavia, é a melhor solução para o momento. Desejo afiançar-lhe que é do meu desejo auxiliá-la durante estes dias e anos mais difíceis. Posteriormente, veremos o que se poderá fazer. Não se preocupe conosco, senhora, interceptou Maria Leonor. A verdade é que nossas despesas são mínimas, e embora um tanto alquebrada, exerço a profissão de costureira, donde retiro com honra o sustento do nosso lar. A estima da senhora nos basta e é uma grande força de estímulo para prosseguirmos na luta, até a saúde e comprovação da inocência de Roberto Domênico. Permita-nos, minha filha, insistiu a dama, auxiliá-la com um pouco, já que isso não nos sobrecarregará. O mais importante perdemos, que era a vida de Edmundo. Tudo mais é de reduzido valor. Aceite nossa afeição, interveio Zuma, que se mantinha calada. Por favor, compreenda-nos e ajude-nos à reparação de um erro. Maria Leonor não pôde dizer qualquer palavra, embargada pela emoção do momento feliz. Conversaram algum tempo. A sogra proporcionou-lhe algum agasalho por sugestão do filho. Foram providenciados lã e cobertores para ela e a criança, alguns víveres, dinheiro. À porta de saída, ao abraçá-la, Dona Lídia indagou a meias palavras. Já ouviu? Não, senhora. Está amarrado conforme me falou Dona Arminda, minha vizinha, que tentou visitá-lo e foi obstada, por encontrar-se, segundo lhe disseram na prisão, incomunicável. Louvado seja Deus. Até breve, minha filha. Deus vos recompense a todos. Quando André deixou os parentes no humilde lar, encontrava-se menos tenso, aliviado da responsabilidade, quase em paz. Maria Leonor, dialogando com a parteira, não podia compreender a reviravolta. Tudo sucedera repentinamente e ela, atônita, não se dava conta dos novos sucessos. Providência divina, minha filha, pontificou a amiga. Deus vela pelos seus filhos, principalmente os inocentes. Conquanto o drama perdurasse cruciante em todos os partícipes, as atitudes novas criaram um clima de esperança, prenúncios de paz.
A roda da vida continuava em ação. 6 meses depois, Maria Leonor, que se mudara do casebre, à instância da família do esposo, para local mais salubre, tornava-se mãe pela segunda vez, dando ao filho, varão, o nome de Agenor. Conforme se referira André, o processo correra normalmente. Roberto Domênico, tido como doente mental irrecuperável, foi transferido para o manicômio judiciário na capital. A ascensão das almas após as quedas excruciantes e longa e penosa, num quadro de reeducação abençoada pela dor de largo porte. Todavia, é necessário crescer, subindo a montanha da redenção, sem receio nem protelamento. Após a noite das atribulações, surge o dia de bênçãos. Era a Semana Santa de 1946.